Bom dia, pessoal, aqui no presencial. Bom dia, pessoal que nos acompanha aí no online. Ontem, na aula passada, nós iniciamos a análise do tema ação penal. E aí, fizemos algumas considerações iniciais sobre esse instituto, que é muito importante. Conceituamos a ação penal com aquele conceito que vale para provas objetivas. Entregamos também um conceito mais amplo para questões discursivas, prova oral, enfim. Aí nós passamos a comentar sobre as condições da ação. Falei de legitimidade de parte, interesse de agir, interesse, necessidade, utilidade, possibilidade jurídica do pedido. Falamos das condições de procedibilidade, das condições objetivas de punibilidade. Falei, por exemplo, da súmula vinculante número 24 do Supremo. Traçamos aqui algumas considerações sobre decisões do STF que retratam a ação penal nos crimes materiais contra a ordem tributária, necessidade de esgotamento da via administrativa. Comentamos isso aqui. Falamos também sobre a posição do STJ, que é quase a mesma, ampliando para as hipóteses desse caminho. Aí superamos as condições da ação, diferenciamos com as escusas absolutórias previstas no Código Penal. Depois partimos para uma classificação da ação penal, com base naquilo que é ventilado pela doutrina, jurisprudência e também com dispositivos legais. Falamos de ação penal secundária, ação penal popular, a anômala ação penal popular. Falamos sobre a ação penal subsidiária da pública, pública subsidiária da pública, enfim, aquelas hipóteses excepcionais. Falamos da súmula 608 do Supremo, afirmamos que não está superada. Comentamos sobre a ação penal nos crimes contra a dignidade sexual. E depois nós entramos na ação penal pública incondicionada. Aí passamos para aquela classificação ortodoxa da ação penal que você já conhece, a classificação que leva em consideração a legitimidade para a propositura da ação, a classificação, portanto, subjetiva, eminentemente subjetiva, para a promoção, para a propositura da ação penal. E nós iniciamos pela regra. Nós iniciamos comentando que no silêncio do legislador, quando houver um silêncio no Código Penal ou em legislação extravagante, o crime vai ser persecuível via ação penal pública incondicionada. Legitimidade do Ministério Público sem qualquer condição especial para o direito de agir. Perfeito. Aí eu comecei a comentar sobre as características da ação penal pública incondicionada. Eu falava sobre a obrigatoriedade da ação penal pública incondicionada. Eu disse o seguinte, que o oferecimento da petitória, o oferecimento da inicial acusatória pelo Ministério Público na ação penal pública incondicionada não é um juízo de oportunidade ou conveniência, não existe uma discricionariedade nesses termos. O Ministério Público deve oferecer a denúncia se existir justa causa para tanto, indício suficiente de autoria, materialidade, que é aquele suporte probatório mínimo, se estiverem presentes as condições da ação. Agora eu disse que esta obrigatoriedade sofre mitigações em alguns casos. E aí nós comentamos sobre a possibilidade de composição civil dos danos na ação penal pública incondicionada em relação aos crimes de menor potencial ofensivo, mas isso não impediria posteriormente o oferecimento da denúncia e a continuidade da persecução penal. Entretanto, terminei a aula aí, comentamos que o artigo 76 da Lei 9.099 de 95, que a transação penal, cuidado, transação penal que não é sentença condenatória, não tem natureza jurídica de sentença condenatória, não tem qualquer efeito penal relevante. A transação penal é uma mitigação dessa obrigatoriedade da ação penal pública. Transação penal que constitui uma sentença declaratória da concessão de um instituto descarcerizante, da concessão de um benefício. Então a transação penal não é uma sentença condenatória, mas a transação penal em que pese não violar o devido processo legal, por não se constituir como uma sentença condenatória, tem natureza apenas de uma sentença declaratória de um benefício penal, de um benefício descarcerizador. A transação penal em que pese não violar o devido processo legal, o justo processo, a transação penal relativiza essa garantia, essa característica, melhor afirmando, da obrigatoriedade da ação penal pública incondicionada. Então, o Instituto previsto no artigo 76 tem esse condão, tem esse poder de relativizar esta obrigatoriedade. Esse é o entendimento doutrinário
majoritária. Eu comentei isso aqui também. Foi aí que eu afirmei que a doutrina majoritária, a doutrina em maioria, entende que ao invés de existir uma obrigatoriedade no contexto da transação penal, no contexto dos crimes de menor potencial ofensivo, nas hipóteses de menor potencial ofensivo, ao invés de existir uma obrigatoriedade, vai existir uma discricionariedade regrada. Isso cai demais nas provas, tanto prova objetiva quanto prova discursiva, e até já foi cobrado em prova oral. Então, cuidado, porque no contexto da transação penal, eu falei isso aqui ontem, ao invés de existir uma obrigatoriedade no tocante à ação penal pública incondicionada para os crimes de menor potencial ofensivo, vai existir uma discricionariedade regrada. Ou seja, a obrigatoriedade vai ser relativizada na hipótese de transação penal, na hipótese de crimes de menor potencial ofensivo. Mesmo que exista justa causa para a ação penal, o Ministério Público pode propor a aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. Ou seja, o Ministério Público pode propor a aplicação de pena pecuniária ou de pena alternativa, evitar efetivamente a aplicação no futuro de um instituto carcerizador e propiciar a aplicação desse instituto descarcerizante, que é a transação penal. Então, o que vale é isso. Transação penal relativiza a obrigatoriedade da ação penal pública incondicionada. E aí tem uma observação recente, isso é novo, ainda não caiu, porque a Lei 12.850 de 2013, que é uma nova lei que trata do combate a organizações criminosas, a Lei 12.850 de 2013, que é a nova lei que vai guerrear, vai combater, traz um procedimento para combater as organizações criminosas. Essa lei que é desse ano, uma lei extremamente recente. No artigo 4º, traz o instituto da colaboração premiada ou delação premiada. Então, o artigo 4º dessa lei traz o instituto que é a colaboração premiada nas hipóteses de organizações criminosas. E essa colaboração premiada, em alguns casos, também vai relativizar a característica da obrigatoriedade da ação penal pública. É isso que está, pessoal, no artigo 4º, parágrafo 2º, parágrafo 3º e parágrafo 4º dessa norma. É o que nós encontramos no artigo 4º, parágrafo 2º, parágrafo 3º e parágrafo 4º da Lei 12.850 de 2013. Essa delação premiada no contexto das organizações criminosas vai ser outro instituto, além da transação penal, outro instituto que tem um condão, tem o poder de mitigar a obrigatoriedade, que vai entregar também a possibilidade de existência de uma discricionariedade no contexto da ação penal pública incondicionada. Ou seja, ao invés de oferecer a denúncia, o Ministério Público pode, por exemplo, a qualquer tempo, requerer a extinção da punibilidade daquele agente colaborador. Eu vou repetir. Então, essa colaboração premiada vai relativizar o preceito da obrigatoriedade, porque, por exemplo, ao invés, mesmo existindo justa causa, de oferecer a declinatória, de oferecer a inicial acusatória, o Ministério Público pode opinar pela extinção da punibilidade. O Ministério Público pode opinar pela extinção da punibilidade, vírgula, a qualquer tempo. Ao invés de oferecer a denúncia, mesmo existindo justa causa, o Ministério Público pode opinar pela extinção da punibilidade, vírgula, a qualquer tempo, do agente colaborador. Do agente colaborador. Que não seja o líder
que não seja o líder da organização criminosa. Por exemplo, que não seja o líder da organização criminosa. Então isso vai relativizar a obrigatoriedade. Porque o parágrafo 4º, por exemplo, permite que o Ministério Público, ao invés de oferecer a denúncia, requeira a extinção da punibilidade do sujeito. Deixe de oferecer a denúncia e peça, por exemplo, o arquivamento das investigações em relação àquele agente colaborador, aquele agente que contribuiu no combate às organizações criminosas. Então o artigo 4º traz uma previsão interessante, porque o MP vai deixar de oferecer a denúncia. Veja que, nesses dispositivos que eu citei, nós não estamos tratando de uma possibilidade onde já existe um processo. E, por exemplo, em alegações finais, o MP pede a concessão de um perdão judicial para aquele agente colaborador. Isso também vai ser possível nessa norma. Mas as hipóteses que eu estou tratando aqui antecedem o oferecimento da inicial acusatória e, por isso, relativizam a característica da obrigatoriedade. E eu vou mais além para, no futuro, lhe entregar uma questão objetiva de prova ou até questão discursiva e afirmar o seguinte: esse parágrafo 3º do artigo 4º da Lei 12.850, o parágrafo 3º do artigo 4º da Lei 12.850, prevê um instituto inovador. O parágrafo 3º do artigo 4º da Lei 12.850 prevê um instituto inovador, que é a suspensão temporária da pretensão acusatória. O parágrafo 3º do artigo 4º da Lei 12.850 prevê um instituto sui generis, inovador, que é a suspensão temporária da pretensão acusatória. Que é a suspensão temporária da pretensão acusatória em face do agente colaborador. É a suspensão temporária da pretensão acusatória em face do agente colaborador. Em face daquele sujeito ativo da delação premiada, no âmbito das organizações criminosas. Uma suspensão temporária da pretensão acusatória. Não vai ter efeito de reincidência. Perfeito. Perdão do colega. Nesse caso, vai permanecer a primariedade? Vai. Principalmente nesse contexto aqui em que a denúncia sequer é oferecida. Que as investigações de inquérito policial, por exemplo, é arquivado. Então, óbvio que isso não vai ter o condão, por exemplo, de configurar maus antecedentes no futuro e muito menos a reincidência, já que não vai existir uma condenação. Ok? Beleza. Então, o parágrafo 3º do artigo 4º da Lei 12.850 prevê, em sua primeira parte, o instituto da suspensão temporária da pretensão acusatória. O prazo para oferecimento da denúncia pode ficar suspenso por 6 meses, prorrogáveis por igual período. Então, o prazo para ofertar a denúncia, o prazo para ofertamento da denúncia, pode ficar suspenso por 6 meses, com prorrogação. Perfeito. O prazo para oferecimento da denúncia pode ficar suspenso por 6 meses, com prorrogação, por igual período. 6 meses prorrogáveis por igual período. Enquanto tramita o procedimento de colaboração. Enquanto tramita a verificação da eficácia da delação. Enquanto tramita o procedimento de delação. Em outras palavras, a verificação da eficácia desta colaboração. Então, o prazo fica suspenso para oferecer a denúncia enquanto tramita a colaboração.
Porque não é porque o sujeito colaborou que necessariamente aquilo vai produzir frutos para a investigação. Ele pode, por exemplo, fazer uma série de afirmações que são inverídicas ou que não vão contribuir para a persecução penal. Então, esse prazo para o ofertamento da inicial vai ficar suspenso enquanto tramitar a colaboração premiada, a verossimilhança da delação premiada, a verificação da efetividade desse instituto, da eficácia desse instituto, que é de premissa ética extremamente contestável, né? Mas que vale para a sua prova. Enfim, é um instituto sui generis que nós encontramos agora no parágrafo 3º do artigo 4º, a possibilidade de suspensão da pretensão acusatória no âmbito das organizações criminosas à luz da Lei 12.850 e seu artigo 4º, parágrafo 3º, ok? Beleza, daqui a pouco a gente volta a comentar mais sobre essa norma, já em relação a outra característica. Agora, a observação final em relação à obrigatoriedade da ação penal pública incondicionada é que para a doutrina majoritária, para fecharmos a característica da obrigatoriedade, para a literatura majoritária, para a doutrina majoritária, a promoção de arquivamento das investigações, arquivamento do inquérito, arquivamento de outras peças, para a doutrina majoritária, a promoção de arquivamento das investigações, a promoção de arquivamento das investigações reforça o preceito da obrigatoriedade da ação plena, da ação incondicionada. Então, um pedido de arquivamento do inquérito policial, por exemplo, feito pelo Ministério Público, a promoção de arquivamento das investigações vem reforçar a característica da obrigatoriedade. Reforça o princípio da obrigatoriedade da ação incondicionada. Por uma razão muito simples, pessoal, porque o Ministério Público vai pedir o arquivamento naquelas hipóteses em que, se ele oferecesse a denúncia, a inicial seria o quê? Rejeitada. Então a doutrina entende que uma promoção de arquivamento só vai reforçar essa característica porque o MP só vai pedir o arquivamento, só vai promover o arquivamento do inquérito policial ou de outras peças de informação naqueles casos em que o ofertamento da denúncia propiciaria uma rejeição da pretensão acusatória. Nas hipóteses em que, se a denúncia fosse oferecida, seria rejeitada pelo juiz, à luz do artigo 395 do CPP. Então, o Ministério Público, ao promover o arquivamento do inquérito policial ou de outras peças informativas, nada mais está fazendo do que reforçar a garantia da obrigatoriedade. Afinal, ele vai promover o arquivamento naquelas hipóteses em que o oferecimento da denúncia seria objeto de uma rejeição liminar, de um despacho liminar negativo, rejeitando a pretensão acusatória à luz do artigo 395 do Código de Processo Penal. E aí vejam que coisa interessante. É por esse motivo que STJ e STF, é justamente nessa esteira, que STJ e STF afastam a possibilidade de queixa subsidiária quando o MP opina pelo arquivamento do inquérito policial. Então é por essa razão, também com esse fundamento, com essa premissa, que os tribunais superiores rechaçam, afastam STJ e STF, rechaçam a possibilidade de uma queixa subsidiária, artigo 29 do CPP e artigo 5º, inciso 59 da Constituição. STJ e STF rechaçam a possibilidade de uma queixa subsidiária, de uma ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública, quando o MP opina pelo arquivamento do inquérito policial.
CESP já cobrou isso, FGV já cobrou isso, FCC já cobrou isso, então isso cai muito em prova. Não cabe ação penal de iniciativa privada quando o Ministério Público opina pelo arquivamento do inquérito policial. Porque ele está agindo como custo legis, como fiscal da correta aplicação da lei penal. Ele não está mitigando a obrigatoriedade da ação penal pública, porque se a denúncia fosse oferecida, ela seria rejeitada. Porque não há indício de autoria, porque não há materialidade, porque o fato é atípico, manifestamente, porque está extinta a punibilidade, enfim. Porque não há justa causa para a ação penal, porque naquele caso um processo não seria justo. Naquela hipótese, uma causa não seria justa. E não será justa também quando o ofendido invadir essa pretensão acusatória e oferecer uma queixa subsidiária. Então, óbvio que nesses casos não se admite a ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública. A consequência para esse ofertamento privado será qual? A rejeição da inicial pelo juiz. FGV já cobrou isso. Se o ofendido, nesses casos em que o Ministério Público pede o arquivamento do inquérito, oferecer uma queixa supletiva, uma queixa subsidiária, da mesma forma, agora por ausência de legitimidade, o juiz tem que rejeitar a queixa. Então, se o ofendido, ao arrepio desse entendimento dos tribunais superiores, ofertar essa queixa subsidiária nesses casos, em que o MP não ficou inerte, veja que o MP não está inerte, ele opinou, mas ele entende que não é caso de processo. Nesses casos, se o ofendido oferecer a queixa subsidiária, aí a hipótese, mais uma vez, é de rejeição da petição inicial. Mais uma vez se exige a rejeição da inicial acusatória privada agora. Mas agora uma rejeição da inicial com fundamento no 395, inciso 2º do CPP. Ausência de uma das condições da ação. Ausência de legitimidade para a propositura da ação penal. Ausência de legitimidade para a propositura da ação penal. Com fulcro no artigo 395, inciso 2º do Código de Processo Penal. Perfeito. Então, essa é a característica da obrigatoriedade da ação incondicionada, da ação penal pública incondicionada. Outra característica que nós temos em relação a esta modalidade de ação é a indisponibilidade. Indisponibilidade é outra característica da ação incondicionada. Indisponibilidade. Tem previsão legal expressa, artigo 42 do CPP. E também no artigo 576 do Código de Processo Penal. Artigo 42 do CPP e artigo 576 do mesmo Código de Processo Penal tratam da indisponibilidade, da impossibilidade do Ministério Público desistir da pretensão acusatória, da impossibilidade do Ministério Público abandonar o processo. O Ministério Público não pode desistir da ação penal, não pode abandonar o feito. Segundo esses dispositivos, o Ministério Público não pode desistir da ação penal pública e não pode desistir de um recurso que tenha interposto. São as previsões do artigo 42 e do 576 do CPP. Então, pela indisponibilidade, o Ministério Público não pode desistir da ação penal pública e, uma vez interposto um recurso por ele, ele também não pode desistir do recurso que tenha interposto. Tudo isso é consequência da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada. MP não pode abandonar a ação penal, não pode desistir de um recurso que tenha interposto. Em outras palavras, não se fala em perempção na ação penal pública. Não se fala em perimir, em perder o direito,
em morrer na pretensão acusatória já exercida no âmbito da ação penal pública incondicionada. Então não se fala naquela perempção do artigo 60 do CPP na ação penal pública incondicionada. Não se fala em perder o direito por uma desídia, não se fala em morrer na pretensão acusatória depois de exercida, não se fala em perempção do artigo 60 do CPP no âmbito da ação penal pública incondicionada. A perempção é um instituto inerente à ação penal de iniciativa privada, viu? Então a perempção é um instituto inerente à ação penal de iniciativa privada. A perempção se revela como um instituto inerente à ação penal de iniciativa privada. Não tem lugar na ação penal pública. Artigo 60 do CPP, portanto, não se aplica às hipóteses de ação penal pública. Não se fala aqui em perempção como causa extintiva de punibilidade. Então, na ação penal pública não se fala em perempção como causa extintiva do direito de punir estatal. Porque o Ministério Público não pode desistir da ação penal, o Ministério Público não pode abandonar o feito. O que o Ministério Público pode fazer é pedir a absolvição do réu. Isso já caiu na prova para o Ministério Público de Sergipe. O que o Ministério Público pode fazer é, à luz do artigo 385 do CPP, pedir a absolvição do acusado. E isso não mitiga a indisponibilidade da ação penal pública, viu? Se isso cair em prova objetiva, você pode assinalar sem problemas. O artigo 385 do CPP não vai relativizar a indisponibilidade da ação penal pública. Porque como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público pode pedir a absolvição do réu quando existirem elementos para tanto. Mas isso não é abandonar uma pretensão que já foi exercida. Pessoal, o direito de agir já foi exercido, não está sendo abandonado. O Ministério Público só dá uma opinião, uma nova opinião delicti diante as provas que foram colhidas na instrução criminal. Então, o artigo 385 do CPP permite que o Ministério Público peça a absolvição do réu. Isso não vai mitigar a indisponibilidade. O Ministério Público pode pedir absolvição, pode pedir para afastar tipo penal derivado, como qualificadoras, como majorantes.